Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus possa abundar e superabundar nas nossas vidas. Este é o meu desejo para cada um dos irmãos que está vendo este vídeo. Hoje venho mais uma vez trazer um assunto de extrema relevância para os irmãos estarem refletindo também, no que concerne aí ao estudo genuíno e cristocêntrico da palavra do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma leitura que encontra-se aqui na epístola de Paulo aos Efésios, dirigida aos irmãos de Éfeso, igreja na qual o seu amado filho na fé, Timóteo, veio a ser pastor posteriormente. E no capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Um detalhe interessante aqui é que nós já somos abençoados, mas muitas vezes as pessoas confundem bênçãos e prosperidade com o mero financeiro, e não é. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que possamos refletir, como diz a palavra de Deus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro nos céus, porque os tesouros que nós ajuntamos nos céus, eles são eternos. As nossas obras nos trarão galardões ou repreensões no tribunal de Cristo, a depender da intenção com que nós estamos fazendo esta obra, a depender do estado do nosso coração. Então, possamos estar atentos no que concerne as nossas obras também. As obras não dizem respeito à salvação, elas dizem respeito ao galardão. Salvação é pela graça, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqueles que creem em Cristo não serão condenados jamais, mas aqueles que não creem, como nós vamos ver adiante um pouquinho, já estão condenados. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Até aqui. Meus amados irmãos, o ponto que eu quero focar com os irmãos é um assunto de extrema relevância, como já dito, e um pouco complexo, que diz respeito aí à predestinação. E para que nós tenhamos aí um conhecimento coerente e correto acerca do que é a predestinação. A doutrina da predestinação, ela foi propagada originalmente pelo renomado reformador João Calvino. Só que Calvino ele teve uma visão distorcida da predestinação. E em que consiste a sua visão acerca da predestinação? Segundo Calvino, Deus determinou para si mesmo o que ele quis que todo o gênero humano viesse a ser. Os homens não são criados todos com o mesmo destino. Para alguns é pré-ordenada a vida eterna e para outros a condenação eterna. Portanto, cada pessoa sendo criada para um ou outro fim
dizemos que ela é predestinada para a vida ou para a morte eterna. O que Calvino ele quis dizer aqui é que Deus ele teria criado de antemão o homem, alguns para a salvação e outros para a perdição. Então o destino do homem já estaria traçado. Alguns foram criados para se perder mesmo, e outros foram criados para ganhar a salvação. E aí há uma grande interferência no livre-arbítrio, porque a pessoa ela não teria liberdade de escolha, porque o seu destino já estaria traçado antes mesmo dela ser criada. Então ela já estaria predestinada ou ao inferno ou predestinada ao céu. Então essa visão de Calvino é uma visão distorcida. Portanto, para os predestinados à perdição, não haveria nenhuma esperança de salvação. E o sacrifício de Cristo também seria anulado, seria em vão para com essas pessoas também. Mas vamos compreender aqui em que consiste a predestinação bíblica, correta, coerente. Então, a predestinação, ela está baseada na presciência de Deus. A presciência de Deus é um aspecto da sua onisciência. A onisciência de Deus significa que ele sabe todas as coisas, ele tem pleno conhecimento de todas as coisas. E a presciência, que Deus sabe todas as coisas, ele tem um conhecimento de todas as coisas de antemão. Ele sabe todas as possibilidades. Ele conhece todos os resultados. Logo, ele sempre sabe qual é o melhor caminho, qual é a melhor escolha. É por isso que a sua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Não há como Deus cometer erros, porque ele sabe todas as possibilidades. Ele sabe todas as consequências que uma escolha pode acarretar, porque ele tem onisciência, presciência, que é um aspecto da onisciência. Logo, Deus, sendo pleno conhecedor de todas as coisas de antemão e baseado nas escolhas de cada indivíduo em aceitar ou rejeitar a Cristo e no conhecimento de suas obras, Deus elegeu os crentes salvos e reprovou e condenou os incrédulos e desobedientes. Isso porque Deus conhece os que são seus de antemão. Todavia, Deus não interfere no livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Então, Deus, em sua onisciência e em sua presciência, ele conhece todas as obras das pessoas e ele sabe se as pessoas vão, durante a sua vida, aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. Cristo é a única esperança de salvação. E aquele que o rejeita já está condenado. Então nós temos que estar bem atentos a essa questão. Mas Deus ele não interfere no livre-arbítrio da pessoa. Ele, na sua onisciência e presciência, ele embasa a condenação da pessoa ou a sua salvação nas suas próprias escolhas. Então, se essa pessoa rejeitar a Cristo, e Deus já sabe que essa pessoa vai rejeitá-lo durante toda a sua vida e não vai aceitá-lo, ela está perdida. Deus já tem esse pleno conhecimento. Ele sabe quem vai se salvar e quem não vai. Só que ele não interfere no livre-arbítrio, ele não interfere na liberdade de escolha. Então vamos compreender melhor aqui. Vamos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 18, para eu fazer uma leitura aqui. Logo nós completamos aqui a explicação. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele, ou seja, em Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E não há outro nome pelo qual haja salvação, é somente Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não crê nele já está condenado, porque rejeitou o único meio de salvação.
E essa condenação é baseada na presciência de Deus. Tudo que Deus faz é de maneira lógica e é de maneira coerente. Ele jamais vai usar a sua onipotência, o seu poderio, porque ele pode fazer toda e qualquer coisa. Ele jamais vai usar isso de maneira inconsciente, de maneira desordenada. Então Deus, ele tem um equilíbrio ali em todos os seus requisitos e ele tem sabedoria. Então ele jamais vai agir como um tolo no uso da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença e em todos os seus atributos incomunicáveis. Então aquele que não crê em Cristo já está condenado. Então a salvação envolve o aceitar ou não a Cristo. As obras envolvem o recebimento de galardão ou não para os crentes, e os ímpios também serão julgados pelas suas más obras no juízo do grande trono branco. Serão julgados por suas obras. O crente no tribunal de Cristo para recebimento ou não de galardão. Os ímpios serão julgados pelas suas obras no juízo do grande trono branco. E serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre. Na verdade, eles receberão uma sentença da parte de Deus, porque julgados já estão. Muitos ressuscitarão estando no inferno, e ressuscitarão para receber a sentença da parte de Deus, o justo juiz, e serem lançados no lago que arde em fogo e enxofre por toda a eternidade. Segundo a visão distorcida de Calvino, a qual nós já mencionamos, eu faço outro comentário aqui. Deus também não criou alguns para a perdição e outros para a salvação, porque Ele quer que todos se arrependam e se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus não criou de antemão algumas pessoas para a perdição e outras para a salvação, não. A salvação ou perdição dessas pessoas é baseada no seu livre-arbítrio, na sua liberdade de escolha. Se ela escolher a Cristo, servir a Cristo verdadeiramente, ela jamais entrará em condenação. Agora, se ela rejeitar a Cristo, que é o único meio de salvação, ela já está condenada. E a condenação é baseada na presciência de Deus, de que essa pessoa não vai se converter a Cristo durante toda a sua vida. Então, tudo o que Deus faz é justo. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai alegar que não teve oportunidade de salvação. As pessoas, após receberem a sentença da parte de Deus, vão de maneira consciente para o lago de fogo e enxofre, dizendo: eu mereço ir para o lago de fogo e enxofre. A condenação das pessoas que vão para o lago de fogo e enxofre é a rejeição a Cristo, mas também serão julgados pelas suas más obras. Mas vamos fazer duas leituras aqui para encerrar, porque o vídeo está ficando um pouco extenso. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus, ele quer que as pessoas se arrependam. Deus, ele quer salvar a todos, o desejo dele é esse. Todavia, muitos não serão salvos, porque rejeitam o único meio de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Escolhem permanecer com as suas vidas submersas no pecado e na carnalidade. E, infelizmente, hão de perder a sua salvação. Outra passagem que eu quero ler é 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que Ele quer
imagine se Deus não quisesse, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, como um Deus que quer que o homem se salve, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, criaria alguns para perdição de antemão, baseado em sua presciência e sua onisciência, e outros para a salvação, alguns para a salvação e outros para a perdição, de antemão, violando assim o livre-arbítrio e a liberdade de escolha dessas pessoas. Então não é assim. Ele quer que todos se salvem, todavia ele sabe que alguns vão se salvar, não são todos, mas o desejo dele é que todos se salvem. Então, esse é o entendimento bíblico e coerente acerca da predestinação. Amém, meus amados irmãos? Graça e paz a todos. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês.